mais uma vez, mais um episódio do Conversa em Dose Dupla. E aí, Matias, E aí, como é que Márcio? você tá? Tranquilo? Tudo bem? Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, mais um podcast. Mais um Mais um podcast. episódio. Mas antes eu quero chamar o pessoal aí já para dar aquele like, para poder se inscreva no canal. Avisa todo mundo que hoje o programa tá de hipnotizar. Você vai ficar hipnotizado assistindo o programa, né, não, Matias? Exatamente. Vamos falar também de futebol, né? Falar de futebol. Bom. Vamos começar falando. Ele foi goleiro do Fluminense Aham. e hoje ele se dedica a cuidar de atletas, quase que não sai, através da hipnose. Vamos receber Olimar Tesser. Boa noite, Boa bom noite. dia, boa tarde para quem está ouvindo a Isso. gente aí. Obrigado, Matias, obrigado, Mar, pelo convite. Hoje a gente vai falar de Nós que hipnose, agradecemos. de futebol e de Copa do Mundo. E vamos lá. Qual é essa mudança sua de goleiro, de jogador, de atleta, virar um hipnólogo? Então, eu não tinha estudado, eu tinha feito só magistério quando eu tinha certeza que eu ia ser um atleta profissional de futebol. E com 20 anos, mais ou menos, eu percebi que eu não ia ganhar tanto dinheiro com o futebol. E aí eu fiz um trabalho paralelo. Na época eu limpava o nome das pessoas na SPC Serasa. E com 29 anos eu não dependia mais do futebol. Eu continuei minha carreira, tinha um escritório paralelo com meu irmão. E eu, com 29 anos, eu já fiquei independente do futebol. E aí eu programei realmente a minha parada no futebol com 31 anos. Só que eu só tinha feito magistério, que seria o segundo grau. Sim. E aí eu fui estudar para realmente voltar para o mercado, porque a carreira do atleta é curta. E aí, no meio desses estudos, no dia 1º de abril, que é um dia, Não é mentira. eu aprendi hipnose que as pessoas acham Que é Mentira. que mentira. é mentira. Cheguei em casa, eu hipnotizei minha sogra, Matias, e deixei ela muda. O quê? Eu falei, isso é mentira. É desse... Só pode ser, né? Eu falei, isso não é hipnose, é milagre, que a velha fica sem falar. E eu falei, cara, isso é muito interessante. E aí eu fui estudar realmente para entender. Para vocês terem ideia, dia 1º de abril eu fiz o curso de hipnose, era um sábado. E eu morava aqui perto de onde a gente está gravando o estúdio, morava do lado do shopping Anália Franco. Sim. E no domingo, era dia 2 de abril, no dia 27 de abril eu já estava em cima de um palco fazendo show. Aí eu fiz o show ali no Maria Zélia, que é uma vila onde eu nasci e fui criado ali. Sim. E fui fazer show, e aí depois eu fui pra televisão, virei um garoto de programa, que todo programa que tinha em televisão eles me chamavam para fazer isso. E eu voltei com muita força. Primeiro lugar que eu fui trabalhar em 2007 foi no Juventus, onde a gente foi campeão da Copa Paulista. E aí depois eu fui estudar neurociência também, muito mais coisa, programação neurolinguística, psicologia, estudos de personalidade, MBTI, DISC, Enneagrama, constelação. E aí hoje eu trabalho nessa linha, eu ajudo atletas, trabalho com empresas, faço palestra, treinamento. Eu tenho uma palestra que eu vendo uma moeda de R$1 para os vendedores. E vendo por 10, 20, 30 mil reais a moeda de R$1. E mostra o que a gente vende na realidade. E aí, assim, faz 20 anos agora, dia 1º de abril, fez 20 anos que eu tô nessa pegada As pessoas me conhecem mais pela hipnose, por causa de todas as coisas que a hipnose traz, aquele sensacionalismo de você fazer a pessoa, por exemplo, comer cebola achando que é maçã, ou andar sobre o vidro. Sim, como eu odeio, né? Isso, então, a televisão, você é de televisão, Márcio, você vai entender que a televisão gosta desse lado do sensacionalismo para trazer ibope. E aí eu uso isso para mostrar o poder que eu falo assim, ó, se eu posso brincar com você e fazer, por exemplo, você andar sobre o vidro, ou você comer uma cebola achando que é maçã, o quanto que não pode ajudar a pessoa emocionalmente, num sentido de ajudá-la profissionalmente, espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, para ela poder sair daquele marasmo, daquela mediocridade. Certo. E hoje em dia a hipnose, ela pode ser terapêutica? Ela é terapêutica. Ela é terapêutica. E ela pode curar uma pessoa? Sim. A Organização Mundial de Saúde confirma que 95% das nossas doenças são psicossomáticas. Então, se eu crio, eu posso destruir também.
Então, doenças como alguns tipos de câncer, então diabetes, são... Diabetes também. Se é um problema emocional que a pessoa desencadeou isso, né? Um processo depressivo nós temos dois. Nós temos o endógeno e o halógeno. Nós temos um fisiológico e um psicológico. Então, aquele fisiológico é que você faz um exame realmente e você identifica que a pessoa tem, ela não tem condição de formar serotonina, falta serotonina para ela fazer a conexão. Ela vai precisar tomar remédio e a hipnose não vai ajudar muito. Mas se é uma depressão que ela começa assim, minha vida é ruim, eu sou péssimo, e eu sou um bosta, não sirvo para nada, e vai, até que ela cria uma doença, uma dependência emocional, e ela vai criar uma doença emocional, a hipnose pode ajudá-la 100%. Ó, que legal. E você acha que o rendimento dos atletas, a hipnose ajuda? Já que você, hoje em dia, você se dedica aos atletas A todo mundo. Todo mundo. A todo tá. mundo. Eu sou chamado por atleta porque eu faço um trabalho de alta performance, não só com um atleta. Por exemplo, esse mês eu estava treinando um lutador de boxe, que eu já fiz um trabalho com ele antes, em que ele defendeu um título, acho que sul-americano de boxe. E hoje ele ia lutar, mas ele acabou se contundindo e não teve a luta dele, que é o Fernando Cruel. Então eu faço treinamento com atletas de MMA, né, de alta performance, Certo. com o pessoal do golfe, do futebol muito. O bom de trabalhar com o atleta é que o cérebro do atleta ele já é muito mais condicionado para você fazer hipnose do que de uma pessoa sedentária, que não tem contato com o esporte. Certo. E hoje, tipo uma pessoa que chega a depressão do grau máximo mesmo, você consegue ajudar essa pessoa através da hipnose? Não numa sessão. Na sessão, Sim, primeiro é você um tira o que a gente tratamento. chama uma febre, né? E geralmente a depressão dela está aliada a muitos traumas que ela sofreu no passado. Então, na hipnose, a gente faz o processo de regressão, ela volta até o útero da mãe, e aí você vai identificar quais são os processos traumáticos que ela teve, e aí você vai fazer hipnose para ressignificar isso. Para vocês entenderem, para explicar para quem está em casa também entender, hipnose foi um termo dado em 1842 por um oftalmologista chamado James Bright, que ele achava que todo mundo que estava em hipnose estava no estado sonambúlico. Hoje a gente sabe que hipnose você está no estado de excitação. Quando você está tendo um orgasmo, você está no estado hipnótico. Quando você está num campo de futebol torcendo por um time, você está no estado hipnótico. Quando você está brigando com alguém, você está no estado hipnótico. Então, quando você eleva as suas ondas cerebrais e quando você diminui as ondas cerebrais, como uma oração, uma meditação, você atinge o estado de hipnose. E durante um dos processos, você entra no chamado estado teta. Esse estado, cientificamente hoje, a gente consegue comprovar que quando você está no estado de hipnose teta, você está em conexão com o Criador. Então, hipnose, se você tirar o nome hipnose, né, e pôr um nome científico de neurociência de alteração de onda cerebral, você vai ter um estágio que você vai atingir que você vai estar em conexão com o Criador. Certo. E como saber quando é charlatanismo e quando é hipnose? É só ir no meu curso que eu mostro claramente. As pessoas manifestando lá igual como está numa igreja, e eu mostro onde tem espiritualidade e onde tem canalice. Sim. Por exemplo, quando eu vendo a moeda de R$1, eu só agrego valores a ela e eu deixo essa moeda especial. Eu não falo, por exemplo, que ela foi ungida, que ela é de Israel, que ela foi benzida, que Jesus mandou ela, nem nada. Porque tudo que você coloca no nível de crença, no nível espiritual, você mexe com as crenças internas de que todas as pessoas têm. Até mesmo quem não professa nenhuma religião, nem espiritismo, nem umbanda, nem candomblé, nem catolicismo, nem protestantismo, nenhuma religião, mesmo cara que fala assim, eu não acredito, ele tem uma crença em algo. Quando ele não acredita, ele tem uma crença que aquilo não existe. Então, quando você mexe com a crença da pessoa, é a coisa mais fácil que tem. Para você vender, para fazer hipnose, para você vender, você precisa de 3 letrinhas. Sim. E, D, C. E descer.
Para mulher, quando você casa, você precisa de 3 letrinhas. O, B, D, C. Né? De hipnose é EDC. Expectativa. Para vender, você precisa criar uma expectativa. Se eu chegar e falar assim, ô Matias, compra esse celular aqui. Ele vai falar, para quê? Eu não quero. Mas se eu criar expectativa, Matias, esse aqui é um celular hipnótico, foi a última geração que saiu. Cara, você precisa de ver as maravilhas que ele faz. Eu estou criando uma expectativa na pessoa. Aí eu faço ela ter um desejo. Ela tem um celular, de repente é um celular que está menor que esse e fala, ó, eu desejo, eu quero ter um desejo. Porque esse aqui, ó, então as pessoas que têm esse celular aqui, elas se destacam, elas conseguem fazer uma entrevista melhor, elas conseguem fazer um ato melhor. A pessoa tem um desejo. Aí a gente vai trabalhar a crença. Mesmo que eu fale assim, eu não acredito que esse celular, eu acredito que é muito caro, não tem problema. Aí eu vou trabalhar a crença dele em favor daquilo. Quer ver? É muito fácil. Você já foi hipnotizado, Matias? Não. Alguma vez eu Não. combinei alguma coisa com você antes? Não. Fiz algum teste em você antes? Não foi hipnotizado. É muito fácil. A mão que você escreve qualquer. Mão direita. Faz assim, por gentileza. Estica bem. Estica, estica, estica. Isso. Pode esticar reta. A outra mão faz assim. Assim. Sim. Isso. Fecha os olhos. Isso. Imagina aquela mão. Fecha os olhos, faz aí. Faz aí. Imagina que a mão que tá o polegar virado. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Se concentra, tá bom? Tá. Imagina que a mão que você tá com os olhos fechados, a mão que você tá o polegar virado para cima, a gente vai amarrar um monte de bexigas. Sabe aqueles balõezinhos de gás? Olha que legal. Se a câmera pegar os olhos do Matias, ele vai estar tremendo, que ele está visualizando aquilo, já é um processo hipnótico. Fecha os olhos, Matias. Olha o medo do caboclo, que não fica com os olhos fechados. Fica de olho fechado. Vamos lá. Imagina que nessa mão que está o polegar virado para cima, a gente vai colocar um monte de bexigas, aquelas de aniversário cheias de gás, tudo bem? Que cor você gosta? Azul. Isso, imagina uns bexigas azuis bem no seu dedão direito. E na outra mão, imagina que a gente vai colocar agora uma melancia pesando uns 2 quilos, tá bom? Começa a ver a textura dela, o peso, o tamanho. E a sua mão esquerda vai começar a ficar mais baixa, cada vez mais pesada. Isso. Na outra mão, a gente vai amarrar mais bexiga, deixando mais e mais leve, completamente leve. Tudo bem? Ok. Isso, azul, que você gosta, aquelas bexigas azuis. E na outra mão, vão trocar a melancia. Vão colocar agora uma de 4 quilos. E ele abre os olhos e morrendo de medo, tá se cagando de medo. Não abra os olhos, Matias. E na outra mão, a gente vai trocar a melancia. Imagina que tem uma melancia agora pesando 4 quilos, a mão vai ficar mais pesada. E quanto mais pesada, mais relaxada. E quando sua mão tocar na mesa, vai ficar completamente relaxado. Na outra mão, a gente vai colocar mais e mais bexigas azuis, deixando mais e mais leve, Matias. Completamente leve. Quanto mais você imagina, mais relaxado fica. 2. E na outra mão, nós vamos trocar a melancia, vamos colocar agora a melancia pesando 6 quilos, mais pesada. E quanto mais pesada a mão vai baixando, vai ficando mais pesada, vai baixando mais e mais. Mais e mais. Quanto mais você respira, mais baixa fica. Mais e mais. E quando ela tocar a mesa, você vai respirar profundamente e relaxar profundamente. 1, bem profundo, Matias. Bem profundo. 2. Não abre o outro. Bem profundo. E quando você tocar a mesa, vai ficar bem profundo. Completamente relaxado. 3. Isso. Hipnose é isso. Fala, ficou pesada a sua mão. Então. E eu não imaginava porque ela estava chegando aqui já. Para mim estava nessa altura aqui. Faz isso uma vez, 2, 3, entra num processo hipnótico. Que legal. Como se fosse uma autodefesa do nosso inconsciente. Hipnose é assim, ó, para você que tá em casa. Qual é essa aqui? Essa da geral. Meu diretor, presta atenção, ó. Essa aqui. Aqui eu tô no estado de vigília, aqui eu tenho um estado racional. E aqui é o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. O que a gente faz com a hipnose? A gente baixa o crítico. O crítico é esse, que ele abre o olho e fala, será que eu tô hipnotizado? Será que eu vou ficar hipnotizado e tal? Esse é o crítico. Quando a gente baixa, a gente trabalha com qual? Com o inconsciente. O inconsciente é aquele que pode eliminar uma dor sua. Você perguntou, qual é o trabalho que é feito com um atleta? Eu não posso pegar um Zé Mané e transformar ele no Neymar. Mas, por exemplo, pode ajudar o Neymar na Copa. Mas ele teve um problema físico. No problema físico dele pode ajudar, pode tirar a dor dele. Ele teve um dia. Você consegue entender que os grandes atletas, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho na época do
do ápice dele. Depois ele teve uma queda. A maioria dos jogadores depois tem uma queda. Eles desaprenderam a jogar futebol? Não. Hã? Não. Não. Então, aí você... Ele tem algumas coisas que podem estar combinando dele baixar a qualidade deles, a habilidade dele. Mas ele não esqueceu de jogar bola. Então você hipnotiza e volta a ele ter o ápice daquele que ele tinha. Você pode, por exemplo, você coloca ele para fazer um leg press, ele faz 35 quilos e ele faz rapidinho. Se você pôr ele fazendo 70, ele vai ter que fazer um esforço maior, tudo. Se você hipnotizar ele, faz o 70 com o mesmo que ele fizesse o de 35. Claro, vai exigir mais do músculo, tudo, mas ele faz porque o inconsciente ele não tem uma balança para falar. Isso tem 70 quilos, isso tem 35. O que faz é o processo mental. Daí aquele negócio lá, é verdade. Colocar o negócio na frente da pessoa e ficar balançando e falando. Igual o Pica-Pau fazia? É, você está funciona. todo. Porque a gente tem... quer ver? É que o Matias vai estar do seu lado, talvez você não perceba. Tem uma câmera pegando os dois ali, meu diretor? Então, ó. Matias, você lembra de um brinquedo que você tinha quando criança? Olha lá, ele olhou lá para cima, para o lado esquerdo, lado mental, para lembrar desse brinquedo. Sim. Certo? Aqui desse lado aqui, ele lembrou desse lado aqui direito dele, ele vai criar. Se eu falar assim, imagina, Matias, você agora com uma peruca rosa, como seria? Olha lá. Ele foi criar ele de peruca rosa. Aí, quando você faz esse movimento de passar... Então, aqui, ó, nós temos o nosso córtex visual. Se eu falar assim, Matias, você lembra de uma música quando você gostava na adolescência? Ele vai levar os olhos em direção ao ouvido para lembrar. E aqui ele vai criar o som. E aqui para baixo ele vai lembrar de uma sinestesia, que é, por exemplo... Você já colocou um sapato com meia molhada? Já colocou? Qual que era a sensação? Gelado. Olha lá, ele já olhou lá para baixo para lembrar de como que era a sensação. Entendeu? Entendi. Então, quando você faz esse processo de fazer ele passar pelo auditivo visual sinestésico muito rápido, ou de lá para cá, e ele tiver um foco em algo, aquilo vai gerar um transe. Certo. Tá? Um transe que é mais ou menos assim, ele nunca vai perder o consciente. Se eu pegar e hipnotizar o Matias e falar assim, Matias, agora você vai comer uma cebola, ele está ouvindo o que é uma cebola. Ele não vai perder o crítico. Se ele não gosta de cebola, ele vai, não gosta. Mas quando você está hipnotizado, você pode mudar sensação de dor, gosto, tato. Você tem um processo em que você tem uma alteração de ondas cerebrais, onde você altera estados emocionais, psicológicos, físicos. Então, você muda o gosto. Qual fruta você gosta mais? Maçã ou pera? Pera. Então, se eu dou uma cebola para ele, eu não falo, vou te dar uma cebola achando que é uma pera. Eu falo, Matias, quando você é 3, você imagina que é a melhor pera que você já comeu. Ele já começa a salivar. Porque ele imagina a pera, ele vai buscar aquela imagem, aquela sensação da pera que ele comia. E aí ele morde a cebola como se fosse uma pera. Sim. Ele pode até olhar e você fala assim, nossa, que pera bonita. Ele vai falar, que pera bonita e tal. E vai continuar comendo. Se você tirar ele do transe, ele vai perceber que é uma cebola. Aí ele vai... Aí você põe pirão de novo, ele continua comendo. Olha, é uma pera e tal. Porque a gente tem essa capacidade de distorcer gosto, tato, visão, olfato no processo de hipnose. Tá, e o processo de hipnose, o que pode acontecer? Tipo, vamos supor, eu quero conquistar aquela mulher. Eu quero vamos supor, que ela fique comigo. Eu consigo hipnotizar ela para ficar comigo? Não é bem assim, né? As pessoas me perguntam muito isso. Você faz isso para pegar as mulheres, não sei o quê? Não é bem isso. Toda hipnose, toda venda, toda comunicação não deixa de ser uma sedução. Então, aquele negócio de você hipnotizar a mulher. E ela fala assim, você me hipnotizou e... o Matias me hipnotizou, me levou para o motel e fez o que quis comigo. Mentira, ela também tinha... O desejo. O desejo, porque nós temos 3 cérebros. Nós temos o cérebro racional, o inconsciente e o reptiliano. Reptiliano que vem de réptil mesmo, que é o que cuida de sexo, que é o que faz a gente engordar,
que é o que faz a preservação. Se você está no 10º andar de um prédio, você fala, vou me jogar, você vai sentir todo o medo. Então, o cérebro reptiliano, ele é responsável, né, por preservar a espécie. E é o responsável pelo sexo, é o animal. É o reptiliano que é o animal. Então, tem instinto. Certo. Nós temos feromônio, nós temos desejo. Então, a pessoa fala assim, mas aquela pessoa é feia. Por exemplo, já o maníaco do parque, aqueles caras que fizeram maiores atrocidades, de uma certa maneira, eles envolviam Exatamente. a vítima com uma certa hipnose, uma sedução. Mas não que você faz assim, agora você vai e você vai fazer o que eu quero, porque se você for fazer algo que vai contra os seus valores, você acorda hipnose na hora. Entendi. E, tipo, voltando ao futebol, você já fez hipnose para algum jogador famoso? Já. E pode falar quem foi? Posso. Eu fiz um trabalho com o Falcão, do Salão. Certo. Na natação com o Poliano Okimoto. Eu fiz com vários atletas em vários clubes, mais um que depois ele foi para Portuguesa e deu uma entrevista falando da hipnose que eu tinha feito com ele, que foi o Edno, que jogou no Corinthians, o centroavante. Ele fez um pré-contrato com o Corinthians, ele estava no Noroeste em 2008, quando eu fiz. Ele vomitava antes das partidas. Em 2007 ele tinha sido artilheiro. Em 2008 ele não estava fazendo gol. Então eu fui no jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos e contra o Corinthians, contra os 4 maiores da capital. Fazer um trabalho lá com o time do Noroeste, né? E quando eu fui fazer, na terceira vez, ele não tinha participado nenhuma vez do nosso treinamento, porque ele vomitava na hora que eu estava fazendo treinamento, ele estava vomitando. Aí depois do café, trouxeram ele, eu hipnotizei ele, e foi contra o Santos, e inclusive nós perdemos o Santos, mas ele voltou a fazer o gol. Foi aí que ele fez um pré-contrato e foi jogar na Portuguesa e depois no Corinthians. E quando entrevistaram ele uma vez, ele falou, eu fiz uma sessão só de hipnose, mas me ajudou muito. Aí eu ainda falei, se ele continuasse, ele tinha sido até cogitado de ir para a seleção, tudo. Ele era um cara que tinha habilidade para ser um jogador de ponta, de seleção. Entendeu? Só trabalhando o emocional dele. Sim. Você foi goleiro, né? Eu parei com 19 anos, 19. Matias, né? Mas eles só perceberam quando eu tinha 31, né? Aliás, foi com você que aconteceu uma cena muito engraçada. Diz que teve um jogo e teve que ser definido nos pênaltis. Aí o cara foi lá, chutou, você pegou. Chutou o segundo pênalti, você pegou. E no terceiro pênalti, o cara falou, já que eu chutei o primeiro, ele pegou. O segundo ele pegou, aí o cara chutou pra fora. O cara te sacaneou. Foi com você, não? Não, mas eu tinha o hábito de pegar bastante pênalti. Mas eu não entendia nada de hipnose ainda. Eu só falava assim, você hipnotizava o cara pra pegar. Mas eu não sabia nem de hipnose, porque eu fui aprender hipnose há 20 anos atrás. Eu parei de jogar futebol em 99. Mas eu tinha uma habilidade, uma habilidade mesmo de pegar pênalti. Eu tinha uma confiança de pegar pênalti já diferenciada. Eu falava assim, né? Pode ir lá e empatar. Se nós for pro pênalti, pode deixar que uns 3 pênaltis eu pegava. Pois é. Uns 2 eu pegava. Então acho que o cara já sabia disso, aí o terceiro ele chutou pra fora, pra te sacanear. Pode ser. Eu não sei. Então, e voltando à hipnose aqui. Tem idade para hipnose, mas tipo uma criança. Não, desde o útero da mãe já pode hipnotizar. Já? Do útero da mãe? Sério? Porque hipnose é fisiológico. Todo mundo entra em hipnose. Todo mundo entra. Você, teu filho, eu, todo mundo entra em hipnose. Todo processo de hipnose, antes de ser um processo de heterohipnose, o que eu estou fazendo com o Matias, estou fazendo com você, Márcio, ele passa por um processo de auto-hipnose. Eu me permito passar pelo sistema. Certo. E quando eu passo por isso, inconscientemente me leva a um estado muito gostoso. Nós estamos hoje em 2026, onde a gente está falando de burnout, de estresse emocional, de relacionamentos difíceis, relacionamento de pai e filho, eu tenho 58 anos. Na minha época eu só tinha MDB e Arena quando eu era criança. Hoje tem 23 partidos, né? Mas ainda continua daquele negócio. Se você não é azul, você é vermelho. Se você não é vermelho, você é azul.
E ficou, não era antigamente um radicalismo como é hoje. Isso. Né? Hoje é um efeito de Hitler mesmo, de depenar o povo, dar pão e circo, que era na época Sim. de Roma, e as pessoas, tá tudo bem, e brigam. Pai e filho brigam por causa de religião, por causa de política, por causa de partido, por causa de futebol, Exatamente. e não deixa de ser um estado hipnótico, uma lavagem cerebral. Você começa fazendo isso uma vez, duas, três, até que você incita dentro do cérebro da pessoa de uma forma que ela não... que ela acha que aquilo é certo, está tudo bem. Entende? Então, assim, é muito complicado, mas as religiões, os líderes, os palestrantes, os hipnólogos, os apresentadores de podcasts, são pessoas que têm um poder de comunicação, de formar opiniões e formar... Às vezes você contando 10 vezes uma mesma mentira, ela se torna um dia uma verdade. Tanto que você fala É verdade. Isso. sobre isso. entendeu? Eu lembro quando eu era pequeno, Ah. eu era pequeno, não tinha videocassete, né? Mas eu chegava na escola e falava pra todo mundo que eu tinha videocassete. E passou o tempo, não é que minha mãe comprou um videocassete, eu tinha. Aí já é a lei da atração, né? Já funcionava. Então, e a lei da atração, agora você tocou num ponto legal. A lei da atração tem a ver com hipnose ou não? Tem. Porque você fica focado naquilo. A né? hipnose, o princípio da hipnose é energia, foco e atenção. Então, assim, nós somos regidos por algumas leis. Eu fui até no outro podcast só falar sobre leis universais. Você pode até não acreditar, mas as leis funcionam. Então, a lei da ação e reação, a lei da reversibilidade, a lei da gratidão, a lei do dar e receber, que é dar depois receber. Tem gente que quer receber para depois dar, né? E a lei da atração também. Só que ela precisa... Tudo é uma trindade. Do mesmo jeito que você tem Pai, Filho e Espírito Santo, você tem positivo, neutro e elétron. Positivo, neutro e negativo. Positivo, neutro e negativo. Você tem prótons, nêutrons e elétrons. Sim. Certo? Então, é um trio. Quando você quer desejar alguma coisa, não é só você pensar, você tem que sentir. Você tem que sentir como se você já obtivesse aquilo. Por isso que o treino de hipnose mental, de você fortalecer o que você quer para o futuro, você já se acostumar a sentir o cheiro. Você quer a Ferrari? Vai lá, entra numa Ferrari, sente o cheiro da Ferrari, liga o motor, ouve o barulho, e quando você vai fazer um processo de você... da lei da atração, você já começa a usar esses estados sinestésicos, mostrando para o seu inconsciente que você Já possui. possui, que aquilo é bom. Só que no futuro, porque o cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então, ele pode muito bem... Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui. Ele consegue muito bem enganar. O que eu tenho aqui nas minhas mãos aqui? Dá para ver aqui? O que tem aqui nas duas mãos? Nas mãos. 2 papéis. 2 bolinhas de papel, 2 certo? bolinhas. Vocês estão Sim. vendo 2 bolinhas, não é isso? Sim. Agora eu fiz uma mágica, vocês nem viram, mas eu sumi com uma bolinha. E tem quantas bolinhas aqui agora? Uma, E agora? nenhuma. Nenhuma. Muito bem. Empresta a mão, vira a mão assim, cruza os dedos. Deixa eu puxar. Isso, vem mais pra frente aqui mais. Cruza os dedos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Aham. Muito bem. Bem rápido. Quantas bolinhas você sente aqui? Rápido. 2. Isso, abre os olhos. E você tá passando só os dedos em cima de uma só. Uma só. Enganar o cérebro é muito fácil. Sim. Entendeu? Então você passa pro seu cérebro que você já Já tem, mas que está no futuro. Porque senão ele fala assim, eu já conquistei, eu não me esforço para ter. Sim. Então o segredo da lei da atração é você visualizar isso lá no seu futuro. Quer experimentar? Agora você já viu, mas dá para experimentar. Fecha os olhos. Cruza os dedos. Fecha os olhos. Fecha. Vira. Isso. Vê se não sente parece 2 bolinhas. 2 vezes. Né? Só tem uma. Né? Você passar no nariz, você vai sentir 2 narizes aí. E esse negócio das palavras, que diz que as palavras têm poder. Tem. Isso também é hipnose? Também. Hipnose está em todo poder de comunicação. Então, a palavra tem muito poder. Palavra de
de tanto quanto é ruim, quanto palavras positivas. Se eu falar, vou ganhar na Mega Sena. Aí que tá. Você tá vendo? Você já riu como inconscientemente assim, eu não vou ganhar. Exato. É uma crença interna já, não é possível. Certo? Mas se. Beleza, você quer ganhar na Mega Sena? Quer? Fala sim ou não? Quero, opa. Muito bem, sábado ela estava acumulada em 30 milhões. Você jogou? Joguei, Jogou mesmo? sim. Tem gente que não joga, então já pelo menos já tá mais Eu perto. já não jogo. Aí Eu já... fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Você joga? Não, então. Eu tô não careca de tanto jogar na Mega Sena. eu não jogo, eu não acredito. Não acredito em hipnose. Não, hipnose não. Não acredita em Mega Na Sena. Mega Sena. Não acredito, porque eu tô com 50 anos, eu nunca vi ninguém que ganhou. Minha mãe já ganhou, não na Mas Mega Sena. se Minha mãe você ganhou. ganhar, você fala. Não, também Então. não, né? Se você ganhar na Mega Sena, você fala. Ganhou? Eu ganhei mais que na Mega Sena. Meu último relacionamento pra mim foi mais que ganhar na Mega Sena. É. Se desse todo o dinheiro da Mega Sena, não valeria o último relacionamento que eu tenho. Faz 2 anos agora. Que legal. Isso é bom. Então, aí, então a hipnose eu consigo, tipo, ficar rico. Porque eu vejo Sim. muito esses coaches falando, porque eu Não, vou começa focar... com o processo mental. Se você tem uma crença interna limitante, principalmente que você não pode, não merece. Não merece. Tem gente que tem crença e ela nem sabe que tem, que ela não merece. Ela não merece ser feliz, ela não merece um bom emprego, ela não merece um bom relacionamento, não merece ter um bom filho. Ela acha que não merece. Mas esse é um processo inconsciente. É. Então, assim, o princípio da mentalidade próspera, de você ser rico, é você trabalhar sua mente. Sim. Eu tenho certeza, Matias, que você não chegou lá em cima e falou assim, tá vendo, Deus? Eu quero ser careca, eu quero ser pobre, eu quero nascer naquela família desgraçada. Você não escolheu, Não. certo? Vou falar assim, eu quero ser de uma cor diferente, eu quero nascer no meio de uma comunidade, eu não quero ter oportunidade, eu quero nascer com um pai alcoólatra. Você não escolhe isso, escolhe? Não. Mas a partir do momento que você tem consciência, você escolhe se você quer continuar na miséria, na pobreza, ou você se dá oportunidade. Tá? No futebol, o que eu uso muito nos treinamentos nas empresas? Treino duro, jogo fácil. O que a gente faz no esporte? Treina, 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 treina e joga. Sim. Treina, treina, treina e joga. O que a gente faz muitas vezes na vida? Joga, joga, joga. E não treino. E não Quando treina. dá, treina. Quando dá treino, é verdade. Né? Joga, 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 aí erra no relacionamento, erra Quem fez faculdade sabe que a maioria das pessoas que vão à faculdade começa com 100 alunos, termina com 10, 20. E daqueles 10, 20 que se formou, quantos são bons? É verdade. Por quê? Porque o cara no meio começa a perceber, pô, meu pai foi um bom jogador, um bom médico, a minha mãe foi uma boa não sei o quê, mas não quer dizer que o filho vai ser bom naquilo que ele... Exatamente. Ainda mais hoje com as inteligências artificiais, hoje tem muito mais. Na nossa época não tinha nem... Você fala de videogame, de videocassete, mas não tinha nem... Você não tinha... Os videogames antigamente era Atari. Atari, telejogo. Essa dificuldade. E hoje em dia as coisas estão muito rápidas também, né? Muito. Hoje em dia, como diz o Cazuza na música, é um museu de grandes novidades. É. Hoje esse celular, nossa, que lindo esse celular. Daqui a pouco, nossa, tá obsoleto já. Não, e ele é feito para daqui a um ano já ser obsoleto. Exatamente. Né? Você trocar e fazer outras coisas. Pô, mas muito legal esse negócio. Tô aprendendo bastante com esse negócio de hipnose. E tô pensando em fazer um curso aí. Bora. Fazer com As você. suas palestras são quantas vezes ao mês? Em média, umas 4 vezes. Quatro Uma vezes. por menos uma por semana eu tenho. Geralmente fora, eu faço muito agronegócio, né? Palestra de 1h30, eu tenho palestra de vendas, eu tenho palestra de engajamento. Palestra, se você quiser lançar um produto, a gente coloca ele dentro da hipnose, sempre voltado no papo de mexer com a crença da pessoa. Então, do mesmo jeito que você vai lançar um produto, a pessoa, vou lançar um podcast novo. Aí o cara fala assim, outro podcast já tá cheio do mercado, não vai dar certo. Isso é uma crença que a pessoa tem. Aí, no meio da palestra, eu consigo destituir isso junto com a hipnose.
que a pessoa não acredita em hipnose. E, por exemplo, você é de Trezão, Márcio, geralmente os hipnólogos vão na Trezão, eles falam assim, deixa eu fazer um teste com o Matias, para ver se ele é sensível e tal. Eu já ouvi isso. Eu não gosto, eu vou no pau mesmo, porque isso é bom para mim, que eu vou ficar esperto, eu aprendo muito mais, porque eu vou percebendo toda, você vê. Hoje a gente foi fazer uma dinâmica com o Matias e toda hora ele abriu os olhos. Sim. Certo? Esse é um conflito interno. Será que eu vou fazer? Será que eu vou ser hipnotizado? Será que eu vou comer cebola? Eu vou pagar mico aqui? Esse é o processo que fica do crítico. E beleza, porque aí ele exige que eu tenha mais habilidade para poder envolver ele no processo para que isso funcione. Entendeu? Entendi. Poxa, vai bem legal. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Você, como um ex-goleiro, o que você acha aí dessa seleção? Eu acho que o Panamá vai jogar bem. O Panamá vai O jogar Panamá bem. não vai jogar bem? Não, já jogou, já. O Irã, então. O Irã vai ser campeão. Eu não sei. O Irã não vai. Eu pensei que ele ia falar. O Brasil vai ser campeão? O Irã. Então. Eu tenho alguns amigos que torcem para o Brasil não ser mais campeão, né? O Vampeta fala claramente. Será que o Neymar vai jogar, dessa vez vai jogar bem ou vai imitar o Kaká de novo, né? Então, complicado. É. Eu uma vez, numa entrevista, não sou absolutamente nada perto do Neymar. Tem muita gente que ama ou odeia o Neymar, mas eu falava já, o Neymar nunca vai ser campeão do mundo. Ele nunca foi o melhor jogador do mundo, que ele ganhou um título, uma bola de ouro. Não é porque ele não tem capacidade, é porque ele não focou em ser atleta. Ele é uma marca. Ele é celebridade. Uma celebridade. Ele é um influenciador do futebol. Exato. Ele é uma marca, ele tem um peso. O pai dele comprou. Eu trabalhei para uma equipe em Jundiaí que era patrocinada pela marca Pelé. Ele comprou a marca Pelé. Só dele ter comprado valorizou. Ele sabe mexer muito bem. Ele é um bom comercial. O Santos logo vai ser da família Neymar. Você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Com certeza, isso aí. Entende? Se ele quiser comprar, ele tem dinheiro para comprar. Se ele fizer SAF, então vai ser dado de graça para ele, porque ele faz os movimentos lá, vai cair no colo dele, como foi o Cruzeiro. Certo? E toda aquela dívida que tinha, o Cruzeiro virou SAF e virou um patrimônio fácil de ser negociado. Não que eu não esteja torcendo para o Brasil. Eu não tenho a sensação, e isso é um sentimento mesmo, que vale a pena, se, por exemplo, se jogar 2 horas da manhã como jogou no Japão em 2002, a gente acordava para ver. Porque quem tinha? Tinha Marcos no gol, você tinha Kaká, você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha Ronaldo Fenômeno, você tinha... Então, assim, dava gosto. Agora, eu falo assim, escala o time do Brasil, você que é o jornalista. Bom, o que eu lembro é o Vini Júnior. Nem. De ontem. Escala o time de ontem. Deixa eu nem lembro. Então, Tem o Hendrick, né? Ei, que mais? Vai, o time de ontem, que jogou contra o Panamá. Você não lembra. Não lembro. Então, assim, não te dá tesão de você falar assim, cara, deixa eu ligar a televisão e ver o futebol. Não tem mais essa... É verdade. Não mexe. Virou um processo, um negócio comercial. Acredito que o treinador vai fazer um bom trabalho, porque já é da índole dele. A única coisa que ele não... coisa que ele não tem é um título internacional com outro país, o resto ele tem tudo. Então, para ele é um desafio. E todo mundo respeita ele. Tanto que ninguém foi incisivo na convocação do Neymar com ele. Ninguém fez o que faz com o treinador brasileiro. Se fosse qualquer Tite, se fosse o Parreira, se fosse Zagallo, o Felipão, ia tomar uma pressão enorme. Por que não estava levando o pai? Pelo amor de Deus, não está levando... E o que eu acho estranho é um cara que não é brasileiro ser técnico da seleção brasileira. Mas vai quebrando cultura, né? A mesma coisa das febres dos treinadores portugueses. Achou que agora o melhor treinador do mundo é português. A cara do Palmeiras. Porque deu certo, e os outros que não deram? E os outros que não deram? É verdade. E, Olimar, você tem clínica? Como que as pessoas te acham? Instagram? No Olimar Tesser na internet vai aparecer tudo. Instagram, LinkedIn, site, endereço da minha casa. Eu não posso dever para ninguém, Marcinho. Se eu dever, os caras já descobrem onde eu moro na hora. Eu atendo clínica, mas eu atendo principalmente quando é emergencial.
Tá. Caso contrário, eu costumo levar para os treinamentos. Eu tenho um treinamento, um é o curso de hipnose que é técnico, que eu ensino as pessoas a fazer hipnose, e o outro é um treinamento vivencial, onde as pessoas vão passar pela experiência não só de hipnose, mas de neurolinguística, de constelação, de vários sistemas para ela se alinhar na que a gente chama de sete saúde, financeira, emocional, profissional, física, familiar, entende? Espiritual. Então ela vai trabalhar essas áreas. E você já pegou uma pessoa que estava quebrada financeiramente e Sim. conseguiu levantar essa Eu pessoa? tive um caso, ele mora em Itapeva. Itapeva. Não é Itupeva. Itupeva é aqui perto de Jundiaí. Itapeva. Itapeva, que é lá, Sim. passa Sorocaba, vai... Ele ficou milionário quando ele, no treinamento, ele aprendeu a perdoar o pai dele. Ele era filho de 11 moleques, 11 irmãos, e o pai dele punha arma na cabeça dele, batia de chicote neles. Caramba. E ele, no processo, ele entendeu que ele tinha que perdoar o pai dele, mas não é o que a gente fala assim, se você não perdoar seu pai, você não vai ficar rico, apesar de ser um problema, uma coisa sistêmica, entendeu? E na Bíblia a única coisa que dos 10 mandamentos, o único que vem com uma promessa é honrar teu pai e mãe para que te Sim. prolongue o tempo na terra. Exato. Ele, quando perdoou o pai dele, ele ficou milionário. Caramba. Milionário. Trabalhando com Xiaomi, ele trazia um Xiaomi, ele fez uma venda lá astronômica e ele ficou milionário. Tanto ele ficou tão grato que na pandemia ele me levou para Itapeva para fazer tratamento para a família, para a empresa dele, para um monte de coisa. De gratidão, me deu relógio, me deu notebook, tudo de gratidão, porque ele tinha aprendido. Então existe. E, tem gente também que estava com o lançamento destruído, foi para o treinamento e se reconciliou e ficou bem. Tem gente também que estava mais ou menos, foi para o treinamento e se separou, entendeu? Porque para nós, terapeuta, não tem certo, não tem errado. Você escolheu ser assim. Legal, então. Olimar, foi um prazer receber Prazer você meu, aqui. obrigado. Aprendi bastante com você. Né, Matias? Sim, eu também. Até fui hipnotizado. Ele até foi hipnotizado, Mas nem uma foi melancia. tudo, né? Eu tinha até trazido um presente aqui, mas eles não deixaram usar. Então, vamos lá. Não, aqui Dá agora tempo ainda. ó, uma agulha, ó. Eu ia enfiar a agulha no Matias. Não, fica Agora à ele já vontade. deu, agora não vou nada. Ela fazer, mas não teve a oportunidade. Eu trouxe uma agulhinha aqui, se às vezes precisar. E para problemas, bom, a última pergunta, sei que ainda dá tempo. Para problemas psicológicos, você consegue hipnose? Sim, de novo, se não for, por exemplo, se ele é uma pessoa que tem autismo, se tem uma deficiência mental, não. Porque aí ele tem problema no hardware. Tudo bem? Certo. Mas se é o problema no software, que é um software mal instalado, se ele tem um problema assim, ó, ele não tá sabendo lidar com pressão, ele tá com o casamento dele prejudicado, ele tá fazendo coisa que não gosta. Por exemplo, aqui vocês estão, você tem o seu trabalho, aqui também, aqui é mais um hobby, Sim. por mais que seja uma coisa profissional, aqui vocês estão fazendo por tesão, por gosto. Exatamente. Agora, se Sim. você tivesse que vir aqui, obrigado, entrevistar gente que você não conhece, que você não gosta, que é chato, que o papo não desenrola, que fica, você ia sair daqui mais estressado que você entrou. Então, aí você ia precisar de hipnose. Entendeu? Então, problema psicológico. Quando você produz, de novo, você tem todo o trabalho de você se ajudar e tirar isso aí. Legal. Beleza? Bom, Tesser, muito Obrigado pelo obrigado convite. mais uma vez. Foi uma honra te entrevistar. Obrigado. Você que já me fez uma vez andar no como é que foi? É um tapete de vidro. Um tapete de vidro. Gente, eu andei no tapete de vidro de verdade. E eu não tive um machucado. Um machucado. É muito legal isso. Não sei se dá tempo, mas Dá tempo. da Nani Venâncio foi muito legal. Foi lá na Rede Brasil. Rede Brasil. Mas a primeira vez era um programa que tinha a Nani Venâncio e aquele cara que também é da Rede Brasil, que faz jornalismo bem O antigo. Décio Pitinini. Não, o O outro. Ney Gonçalves Dias. Ney Gonçalves Que era Ney e Nani. Isso. Aí eu fui nesse programa Ney e Nani e foi muito legal. Porque tava o Ney desse lado aqui e a Nani Venâncio desse. Depois a gente ficou amigo, eu e a Nani. Sim. Mas esse fato aqui foi muito legal.
E aí começa a falar de hipnose. O que é hipnose e tal? Eu fui lá e hipnotizei o Ney Gonçalves Dias. Só que quando eu olhava pra Nani, ele tava com a cara assim, ó. Tipo, mais um charlatão, né? Mas... Né? E eu hipnotizei o Ney e tal, deixei o Ney mudo, não sei o que e tal. Quando eu viro pra cá, cadê a Nani? A Nani foi pro outro sofá. Ela saiu daqui e ficou morrendo de medo. Nem chegou mais perto de mim. Aí depois a gente ficou amigo. Eu tratei o Ney. Naquela época que eu fui Ney e Nani, Sim. eu tratei o Ney. O Ney ia aqui no Carrão, que eu tinha um consultório no Carrão, ele ia. Eu tratei ele um tempo, né? Uma pessoa maravilhosa. A gente boa. E aí depois eu fui fazer esse programa que você foi, o Tapete de Vidro, com a Nani. Sim. Que foi na época que tava muito eu recebi muitos convites por causa que eu tinha feito isso e a Globo tinha mostrado os jogadores andando em cima do caco de vidro. Então aí a mídia foi Sim. Todo mundo queria saber o que era aquele negócio do caco de vidro, né? É verdade. E não corta, né? Não corta, não acontece nada. Agora, se você olha para baixo e você desconcentra, corta o pé. Com certeza. Louco. Porque o meu não acontecia nada. Eu pisava nas pontas, eu quebrava meu pé eu quebrava o vidro com o pé. E não entrava, não machucava nem nada. O vidro tem aqui do lado de vocês, aqui, tá na casa do meu filho, que ele é vizinho de vocês aqui. O dia que vocês quiserem, a gente traz ele aqui. Ó. Vamos fazer assim, vamos voltar e vamos fazer Põe assim. uma tia para o filhão. Vou colocar o Rafael lá. É muito legal, uma sensação muito boa. Olimar, obrigado pelo convite. Dose de coragem. Eu que agradeço, obrigadão mesmo. Deixa o seu contato pessoal de casa mais uma vez. Então, eu vou falar o celular, acho que talvez depois apareça no GC vai aparecer aí. É 11 9 43 95 3608. Certo. Mas assim, deu Olimar Tesser no Google. Faz aí, Matias. Põe aí, Olimar. Põe aí. Para não falar que é mentira. Escreve aí, Olimar Tesser. Na hora que você vai escrever Olimar, o Google já vai sugerir Tesser. Quer ver? No Google. No Google, vamos lá. Olimar Tesser. Tá um pouco lento a internet, mas vamos que vamos aqui. Olimar. Olimar já vai aparecer Tesser. Você põe Olimar Tesser, vai aparecer tudo, meu. Tudo. Olimar. Apareceu o Tesser? Apareceu. Na outra vez que eu te achei foi por isso. É. Aí pronto, você vai lá, põe no Instagram, tem telefone, tem endereço, tem Parece tudo aqui. Tudo. Maravilha. E alguém já não foi, rejeitou, só para a última pergunta, hipnose por medo? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Hoje, um pouco menos, Márcio, porque as pessoas ainda tem medo, mas você tem aqui todas as informações. Palestrante, hipnólogo, é um monte de coisa que então, é 1001 mas utilidade. Mas você imagina 20 anos atrás. As pessoas morriam de medo de hipnose. Achava que eu era bruxo. Se fosse uma época atrás, iam me queimar. E aquele cara que ficava, Neneque? É o Bem Dormido, que era o Fábio Coelho. Foi com ele que eu aprendi no dia 1º de abril. Ele não tá mais aqui, ele voltou para o Uruguai. Ele voltou? É. Que é o dia da mentira, né? Então, e as pessoas acham que hipnose é mentira. Crianças, obrigado. Obrigado, hein? Beijo no coração aí. Obrigado a todos que acompanharam até o final. Olha só, dá aquele like, entre em contato com o Olimar e eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio com ele lá para ser hipnotizado, vai acabar com todos os seus medos, né, Matias? Exatamente. Vamos convidar a galera para mais um, né? E até o próximo Conversa em Dose Dupla. em Dose Dupla. Tchau, gente. Tchau.